Minha cunhada abandonou seus 3 filhos na minha porta no meio de uma nevasca intensa e fugiu do país, deixando apenas um bilhete dizendo: cansei de ser mãe e mereço ser livre. Então, eu e meu marido os criamos como nossos próprios filhos. Mas agora, ela está me processando do exterior pela guarda das crianças, alegando que eu as sequestrei. Mas então, joguei o Uno reverso nela. Tenho 36 anos. Sou casada há 10 anos com meu marido, que vou chamar de Daniel. A gente sempre quis ter filhos. Tentamos de tudo: fertilização, tratamentos, rezamos, choramos, gastamos economias inteiras tentando realizar esse sonho. Nada funcionou. Eu sou infértil. Aceitar isso foi a coisa mais difícil da minha vida, mas eventualmente a gente fez as pazes com a ideia de que talvez não fosse pra ser. A cunhada do Daniel, Rebecca, sempre foi o completo oposto de mim. Ela engravidou 3 vezes sem planejar. Teve 3 filhos lindos: Max, de 8 anos, Sophie, de 6 e Liam, de 4. Mas desde sempre ela reclamava da maternidade. Nas festas de família, ela soltava comentários do tipo que nunca pediu pra ter filhos, que a vida dela tinha acabado quando engravidou, que ela merecia viajar pelo mundo e ser livre. A gente sempre achou que era só desabafo. Aquelas coisas que mãe cansada fala sem pensar. Todo mundo relevava porque achava que era estresse. Mas 3 anos atrás, numa noite de janeiro, aconteceu o impensável. Estava nevando forte, daquelas nevascas que fecham estradas e deixam tudo branco em questão de minutos. Eram quase 10 da noite quando a campainha tocou. Daniel foi atender e quando abriu a porta, lá estavam as 3 crianças, tremendo de frio, vestindo apenas pijamas finos e chinelos. Sem casacos, sem malas, sem nada. O Max segurava a mão dos irmãos menores e tinha um papel amassado na outra mão. Eu corri para a porta e fiquei paralisada. Daniel pegou as crianças no colo e trouxe todo mundo para dentro enquanto eu olhava desesperada para a rua, procurando Rebecca. O carro dela já tinha ido embora. As crianças estavam congelando, com lábios roxos, chorando. A Sophie não parava de soluçar e o Liam estava em estado de choque, olhando pro nada. Enrolei eles em cobertores, liguei o aquecedor no máximo, fiz chocolate quente. Daniel pegou o bilhete que o Max tinha na mão. Eram apenas 2 linhas escritas com caneta azul na letra apressada da Rebecca. Cansei de ser mãe. Mereço ser livre. Nada mais. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum telefone de contato. Nada. Ela literalmente abandonou 3 crianças pequenas na nossa porta no meio de uma tempestade de neve e desapareceu. Meu marido ficou branco. Eu comecei a tremer. As crianças choravam pedindo pela mãe. Tentamos ligar pro celular dela umas 50 vezes naquela noite. Desligado. Ligamos pros sogros do Daniel, pros amigos dela, pra todo mundo que conhecíamos. Ninguém sabia de nada. Ela tinha simplesmente sumido. Chamamos a polícia. Eles abriram um boletim de ocorrência por abandono de incapazes, mas disseram que não podiam fazer muito além de procurar ela. As crianças ficaram conosco temporariamente, enquanto as autoridades investigavam. Os dias seguintes foram um borrão completo. As crianças estavam traumatizadas. O Liam fazia xixi na cama toda noite e acordava gritando. A Sophie não comia direito e vivia perguntando quando a mãe ia voltar. O Max, coitado, com apenas 8 anos, tentava ser forte e cuidar dos irmãos, mas eu via ele chorando escondido no banheiro. Meu coração partia em 1000 pedaços todos os dias. Daniel e eu conversamos muito. A situação era absurda, mas aquelas crianças precisavam de estabilidade. Elas precisavam de amor. E nós tínhamos tanto amor para dar e nenhum lugar para colocar. Decidimos que enquanto Rebecca não aparecesse, enquanto a justiça não decidisse outra coisa, a gente ia cuidar deles como se fossem nossos. Transformamos o escritório em quarto, compramos camas, roupas, brinquedos. Matriculamos eles na escola. Começamos terapia infantil para todos. 2 semanas depois do abandono, descobrimos através de um investigador particular que Rebecca tinha fugido para o exterior. Ela estava na Europa. Postava fotos em redes sociais bebendo vinho em Paris, fazendo compras em Milão, curtindo baladas em Berlim. Sorria nas fotos como se nada tivesse acontecido. Como se 3 crianças não estivessem destruídas esperando por ela. Os sogros do Daniel ficaram em choque total. Eles tentaram entrar em contato com ela, mas Rebecca bloqueou a família inteira. O processo legal foi um pesadelo burocrático. Como ela tinha abandonado as crianças, demos entrada na destituição do poder familiar e num processo de guarda definitiva. Mas essas coisas demoram. Meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. As crianças foram se adaptando. Começaram a nos chamar de tia e tio. Depois, timidamente, o Liam começou a me chamar de mãe. Eu chorei horrores naquele dia. O Max demorou mais, ele ainda tinha lembranças mais vívidas da Rebecca. Mas com terapia e muito amor, ele foi cicatrizando as feridas. Viramos pais da noite pro dia. Não da forma que eu sempre sonhei, mas de um jeito que fez sentido. Essas crianças precisavam de nós e nós precisávamos delas. Daniel era um pai incrível, paciente, brincava com eles, ajudava nas lições. Eu finalmente me sentia completa. Claro que teve noites de exaustão, crises de choro das crianças, pesadelos constantes. Mas a gente enfrentou tudo junto. Viramos uma família de verdade. Durante esses 3 anos, Rebecca nunca mandou uma mensagem. Nunca ligou. Nunca mandou um presente de aniversário. Nunca perguntou se as crianças estavam bem. Absolutamente nada. Ela postava nas redes sociais, vivendo uma vida de luxo, viajando sem parar,
Sempre com gente diferente, sempre festejando. Bloqueou todos os familiares. Era como se os filhos nunca tivessem existido. Os sogros do Daniel ficaram arrasados. A mãe dele desenvolveu tristeza profunda por causa disso tudo. Ver os netos sofrendo, ver a filha agindo daquele jeito foi demais. Mas eles foram incríveis conosco. Nos apoiaram em tudo. Ajudaram financeiramente, emocionalmente. Viraram os avós presentes que as crianças mereciam. 3 anos depois do abandono, finalmente conseguimos a guarda definitiva. O juiz analisou todas as provas, viu que Rebeca nunca tentou contato, nunca pagou pensão, abandonou as crianças em situação de risco e decidiu a nosso favor. Foi o dia mais feliz da minha vida. Choramos de alegria. As crianças eram oficialmente nossas. Demos entrada no processo de adoção também, para tornar tudo ainda mais oficial. Pensávamos que finalmente a tempestade tinha passado, que finalmente poderíamos viver em paz. As crianças estavam bem, fazendo amigos na escola, sorrindo de novo. O Max tinha acabado de entrar no time de futebol da escola. A Sophie estava aprendendo balé. O Liam não tinha mais pesadelos. Era tudo que eu sempre quis. Mas há 2 meses, recebi uma notificação judicial. Rebeca estava nos processando pela guarda das crianças, do exterior, alegando que nós tínhamos sequestrado os filhos dela, que ela tinha deixado as crianças temporariamente conosco, porque estava passando por uma crise pessoal e precisava de um tempo para se recuperar, que nunca abandonou ninguém, que sempre teve intenção de voltar, e que agora, recuperada e estável, queria seus filhos de volta. Eu li aquilo e simplesmente não conseguia acreditar. Daniel teve que me segurar porque minhas pernas falharam. Sequestro? Crise pessoal? 3 anos postando fotos de festas e viagens pela Europa era crise pessoal? O bilhete dizendo que cansou de ser mãe era temporário? As crianças quase passando frio na nossa porta era deixar temporariamente? A advogada dela enviou uma pilha de documentos. Rebeca tinha até vídeos chorando, dizendo que estava desesperada, que tentou contato mas nós bloqueamos ela, que sofreu de tristeza profunda pós-parto que só foi diagnosticada recentemente, que estava em tratamento e agora estava pronta para ser mãe. Tudo mentira. Cada palavra era uma mentira descarada. Mas ela estava tentando virar a narrativa. Estava tentando se pintar como vítima. O processo estava sendo movido através de acordos internacionais de custódia. Ela tinha advogados caros, documentos falsificados, testemunhas que mal conheciam ela. Estava jogando sujo. E o pior, ela começou uma campanha nas redes sociais dizendo que os filhos foram roubados dela, que a família do ex-cunhado a perseguia, que ela era uma mãe sofrendo longe dos filhos. Gente começou a acreditar. Ela tinha milhares de seguidores. Postava fotos antigas com as crianças, editadas para parecer uma mãe amorosa. Recebia mensagens de apoio, doações. Virou uma mártir na internet. Enquanto isso, nossas vidas viraram um caos de novo. As crianças descobriram que a mãe biológica queria elas de volta e entraram em pânico total. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Absolutamente não. Essas crianças eram minhas. Eu não tinha gerado elas, mas criei, amei, curei. Elas eram meus filhos. E Rebeca ia ter que passar por mim para tirar elas de mim. Edit 1. Gente, obrigada pelas mensagens de apoio. Só para esclarecer, a gente tem todas as provas guardadas desde o primeiro dia. Boletim de ocorrência, fotos das crianças no estado que chegaram, o bilhete original, tudo. Nossa advogada disse que o caso dela não tem fundamento, mas mesmo assim é assustador. Edit 2. Algumas pessoas perguntaram sobre os avós paternos. O pai das crianças nunca esteve na vida delas. Rebeca engravidou de caras diferentes. Nenhum assumiu responsabilidade. Ela sempre foi mãe solteira, o que torna tudo ainda mais triste. Edit 3. Sim, ela está usando filtro de choro nos vídeos. Uma amiga minha que trabalha com edição de vídeo analisou e é óbvio, mas o público dela não sabe disso. Atualização 1. Eu não esperava ter que voltar aqui tão cedo, mas muita coisa aconteceu desde o meu último post, e eu preciso colocar pra fora antes de explodir. A situação com Rebeca escalou de uma forma que eu jamais imaginei possível. Ela não está apenas tentando pegar as crianças de volta. Ela está tentando destruir nossa vida completamente. Depois que ela entrou com o processo internacional, as coisas ficaram cada vez mais insanas. A advogada dela começou a fazer alegações absurdas. Disseram que eu manipulei as crianças contra a mãe biológica, que eu sofro de transtorno factício e queria crianças tão desesperadamente que inventei toda a história do abandono. Chegaram a sugerir que eu escrevi o bilhete imitando a letra dela. É de enlouquecer. A campanha nas redes sociais dela cresceu absurdamente. Rebeca conseguiu mais de 50 mil seguidores em poucas semanas. Ela postava todo dia, sempre chorando, sempre dizendo que os filhos foram arrancados dela pela cunhada invejosa e que não podia ter filhos. Sim, ela usou minha infertilidade como argumento. Disse que eu estava obcecada em ter filhos e aproveitei a primeira oportunidade para pegar os dela. Gente mandava mensagens horríveis pra mim, me xingando, me ameaçando. Tive que fechar minhas redes sociais. O pior foi quando ela conseguiu o endereço da escola das crianças. Não sei como, mas conseguiu. Começou a mandar presentes caros pra lá, com cartões dizendo: "Mamãe ama vocês, logo vamos estar juntos de novo." As crianças ficaram transtornadas.
O Max teve uma crise de pânico na escola e tiveram que me chamar. Ele implorava pra gente não deixar ela levar eles embora. Sophie voltou a ter pesadelos. O Liam regrediu e voltou a fazer xixi na cama. Daniel quis fazer boletim de ocorrência por perseguição, mas nossa advogada disse que tecnicamente ela não estava fazendo nada ilegal, já que eram presentes para os próprios filhos. A escola colocou uma ordem para não aceitar mais nada em nome das crianças, mas o estrago emocional já estava feito. Voltamos para a terapia intensiva com os 3. Enquanto isso, Rebecca dava entrevistas para blogs e sites europeus. Ela contava uma versão completamente distorcida da história. Dizia que deixou as crianças com a gente por uma semana porque precisava resolver questões pessoais urgentes, que quando voltou nós tínhamos mudado de endereço e bloqueado ela de todas as formas. Que tentou recuperar as crianças através da polícia, mas que a família do Daniel tinha conexões e manipulou o sistema. Que passou 3 anos juntando dinheiro para contratar advogados internacionais porque era a única forma de recuperar os filhos. As pessoas acreditavam. Ela era bonita, sabia chorar na hora certa, falava com eloquência. Criou uma narrativa perfeita de mãe injustiçada. Tinha até vídeos de especialistas em alienação parental apoiando ela, sem conhecer nenhum detalhe real do caso. A história viralizou. Apareceu em fóruns, em grupos, em todo lugar. Mas aí começou a reviravolta. Nossa advogada, que é absolutamente sensacional, começou a montar nosso contra-ataque. Primeiro, ela pediu para Rebecca provar que tentou contato durante esses 3 anos. Rebecca não conseguiu apresentar um e-mail, uma mensagem, uma ligação, nada. Disse que tentou pessoalmente, mas não tinha provas porque estava emocionalmente abalada demais para documentar. A advogada então apresentou as provas das redes sociais da Rebecca. 3 anos de fotos festejando, viajando, bebendo, sempre feliz, sempre sorrindo. Nenhuma foto triste. Nenhum post sobre saudade dos filhos. Nada. Só ostentação e diversão. O contraste era gritante. Como alguém emocionalmente destruído pela separação dos filhos posta 50 fotos por semana curtindo a vida. Depois apresentamos o boletim de ocorrência original. As fotos das crianças na noite do abandono, com roupas inadequadas congelando. O bilhete original que foi periciado e confirmado que era a letra da Rebecca. Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência. Os relatórios médicos das crianças, documentando hipotermia leve e trauma psicológico. Os registros escolares mostrando que Rebecca nunca apareceu em nenhuma reunião, evento, nada. Mesmo antes de fugir para o exterior. Juntamos também depoimentos de vizinhos, que testemunharam Rebecca deixando as crianças sozinhas em casa várias vezes antes do abandono, saindo para festas e voltando de madrugada. A professora do Max, na época, fez um depoimento devastador, contando que ele ia para a escola com fome, com roupas sujas, que Rebecca nunca respondia os recados da escola. Teve até uma vizinha que contou que viu Rebecca gritando com as crianças, dizendo que elas tinham estragado a vida dela. A terapeuta das crianças forneceu relatórios detalhados sobre o trauma do abandono, sobre como eles se recuperaram com nossa ajuda, sobre como estão emocionalmente saudáveis agora e apegados a nós. Ela deixou claro que tirar as crianças desse ambiente seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento deles. Os sogros do Daniel, pais da Rebecca, fizeram algo que me chocou. Eles testemunharam contra a própria filha. Contaram para o tribunal como Rebecca sempre foi irresponsável, como negligenciava as crianças, como eles próprios tiveram que intervir várias vezes. Disseram que ela bloqueou eles completamente, que nunca perguntou pelos filhos, que estava mais preocupada com a vida de festas. Foi devastador para eles fazer isso, mas fizeram porque sabiam que era o certo. Nossa advogada também descobriu algo crucial. Rebecca estava sendo financiada. Todo aquele dinheiro para advogados internacionais caros, viagens, campanhas nas redes sociais, vinha de um empresário europeu com quem ela estava tendo um relacionamento. Um cara casado, rico, que estava bancando tudo. E descobrimos o motivo dele estar pagando essa fortuna. Ele queria provar para os filhos dele que Rebecca era uma boa mãe dedicada, porque estava planejando se separar da esposa para ficar com ela. Era tudo uma grande encenação. Rebecca não queria as crianças de volta porque sentia falta delas. Ela queria porque precisava manter a imagem de mãe dedicada para não perder o patrocinador rico. Era revoltante. Absolutamente revoltante. Nossa advogada expôs tudo isso no processo. Apresentou prints de conversas entre Rebecca e o empresário, onde ela admitia que precisava da guarda das crianças para consertar sua imagem pública e garantir o relacionamento. Tinha até mensagens dela rindo da situação, dizendo que assim que conseguisse a guarda, contrataria babás para cuidar das crianças enquanto ela continuava viajando. Quando essas provas vieram à tona, a internet explodiu. Alguém vazou os documentos do processo e viralizou. De uma hora para outra, Rebecca passou de vítima a vilã. As pessoas começaram a investigar ela. Encontraram mais inconsistências, mais mentiras. Descobriram que ela tinha dado entrevistas diferentes com versões contraditórias da história. Descobriram que as testemunhas dela tinham sido pagas. Os comentários nas redes sociais dela viraram um campo de batalha. Ela começou a apagar posts, bloquear gente. Mas era tarde demais. A narrativa tinha virado completamente. Sites que tinham publicado entrevistas dela começaram a publicar retratações. O empresário que bancava tudo desapareceu quando virou escândalo, provavelmente com receio da esposa descobrir. Rebecca entrou em parafuso. Começou a postar stories incoerentes, xingando todo mundo, dizendo que era perseguição.
Depois apagou tudo e sumiu das redes por uma semana. Quando voltou, tinha mudado completamente o discurso. Agora, ela era a vítima de uma conspiração internacional. Todos estavam contra ela. Ninguém entendia o lado dela. Mas a melhor parte? As crianças que já estavam em terapia foram ouvidas pelo tribunal através de uma assistente social especializada. Eles não quiseram voltar para Rebecca. O Max, com 11 anos agora, disse claramente que ela nunca foi uma mãe de verdade, que a gente era a família dele. Sophie contou sobre as vezes que ficava com fome porque Rebecca esquecia de fazer comida. Liam disse que tinha medo dela. Os depoimentos foram filmados e anexados ao processo. O juiz responsável pelo caso internacional analisou tudo. Absolutamente tudo. E deu uma sentença preliminar completamente a nosso favor, dizendo que as alegações de Rebecca eram infundadas, que havia provas claras de abandono e negligência, e que o bem-estar das crianças estava visivelmente melhor sob nossa guarda. Ele manteve nossa guarda e ainda determinou que Rebecca não poderia ter nenhum tipo de contato com as crianças até uma avaliação psicológica completa. Achei que finalmente tinha acabado. Mas Rebecca não desiste fácil. E o que ela fez em seguida foi ainda mais insano. Edit 1. Muita gente perguntando sobre o empresário. Não posso dar detalhes porque ainda está em investigação, mas digamos que ele tem muito a perder se a esposa descobrir tudo. Nossa advogada está considerando processar ele também por financiar perseguição. Edit 2. As crianças estão bem, considerando tudo. Eles sabem que tem gente do lado deles e isso ajuda muito. O Max, inclusive, disse que quer testemunhar pessoalmente no tribunal quando for mais velho para contar a verdade toda. Edit 3. Sim, a gente está documentando absolutamente tudo. Cada mensagem, cada post, cada movimento dela. Temos uma pasta com mais de 300 páginas de provas. Não vamos deixar nada passar. Edit 4. Sobre os avós testemunharem contra a filha, foi a coisa mais difícil que eles já fizeram. Mas eles amam os netos acima de tudo e sabem que Rebecca está errada. Estamos todos apoiando eles nesse momento. Atualização 2. Eu preciso atualizar vocês porque a situação saiu completamente do controle de uma forma que parece roteiro de filme ruim. Rebecca não apenas não desistiu depois da sentença preliminar contra ela, ela decidiu dobrar a aposta e foi tão longe que agora está afundando em areia movediça que ela mesma criou. Depois que o juiz deu a decisão preliminar a nosso favor e ordenou que ela fizesse avaliação psicológica, Rebecca simplesmente se recusou. Isso mesmo, ela ignorou uma ordem judicial. Disse publicamente nas redes sociais que não ia se submeter a avaliações manipuladas por profissionais comprados pela família do ex-cunhado. Postou vídeos acusando o sistema judicial de corrupção, dizendo que tudo era uma conspiração contra ela. Isso obviamente não caiu bem para o juiz. Ele deu um prazo final de 15 dias para ela comparecer à avaliação ou perderia automaticamente qualquer chance de reverter a guarda. Rebecca respondeu contratando um novo advogado, ainda mais caro, que começou a fazer ameaças. Disse que iam processar não só a gente, mas o juiz, o sistema judicial, a assistente social, todo mundo envolvido. Foi nesse momento que as coisas ficaram realmente bizarras. Rebecca começou a aparecer em podcasts e canais de teoria da conspiração. Ela foi em programas que falam sobre Estado profundo e máfia judicial, contando que o caso dela era prova de como o sistema tira crianças de mães. Ela distorceu tanto a história que ficou irreconhecível. Dizia que largou as crianças conosco por 2 horas para ir ao mercado, e quando voltou tínhamos fugido com elas para o outro lado do país. Obviamente que gente com meio cérebro não acreditava, mas ela encontrou uma audiência. Sempre tem gente disposta a não acreditar em teoria maluca, e Rebecca explorou isso. Criou uma conta numa plataforma de financiamento coletivo pedindo doações para lutar contra o sistema corrupto. Conseguiu arrecadar quase 20 mil em 2 semanas. Dinheiro que ela estava claramente usando para bancar o estilo de vida dela, não para advogados. Enquanto isso, nossa advogada entrou com um processo por difamação. Cada mentira que Rebecca contava publicamente estava sendo documentada. Cada entrevista, cada post, cada podcast. Tínhamos uma equipe montando um caso gigantesco contra ela. Mas Rebecca estava tão iludida pela própria narrativa que nem percebeu o buraco que estava cavando. As coisas escalaram quando ela resolveu vir pro país. Isso mesmo, depois de 3 anos fora, Rebecca comprou uma passagem e apareceu. Não avisou ninguém, não passou pelo processo legal correto, simplesmente apareceu. E foi direto tentar pegar as crianças na escola. A diretora me ligou em pânico, dizendo que tinha uma mulher na porta exigindo levar o Max. A Sophie e o Liam embora, gritando que era a mãe e tinha direitos. Chamaram a polícia. Eu e Daniel saímos correndo pro colégio. Quando chegamos, Rebecca estava sendo contida por 2 seguranças enquanto gritava desesperada. As crianças estavam trancadas na secretaria, apavoradas. O Max estava tendo outra crise de pânico. Foi uma cena horrível. A polícia explicou para Rebecca que ela não tinha direito de chegar e levar as crianças, que havia um processo em andamento, que ela estava cometendo um crime ao tentar. Ela começou a gritar que éramos nós os errados, que tínhamos levado os filhos dela sem permissão, que ela ia chamar a imprensa. Filmou tudo no celular dela, gritando que estavam impedindo uma mãe de ver os filhos. Obviamente, ela postou o vídeo editado, cortando a parte onde tentou invadir a escola e deixando só a parte onde a impediam de ver as crianças. O vídeo viralizou entre os seguidores dela. Recebemos centenas de mensagens de ódio. Alguém achou nosso endereço e postou online.
Tivemos que contratar segurança privada porque apareciam pessoas na frente de casa gritando, tirando fotos. Foi aterrorizante. As crianças não podiam nem brincar no quintal. Tivemos que explicar para eles o que estava acontecendo de um jeito que não aumentasse ainda mais o trauma. A Sophie começou a ter ataques de ansiedade. O Liam não queria mais sair de casa. O Max ficou revoltado, dizendo que não gostava mais da Rebecca por estar fazendo aquilo com a gente. Daniel quase teve um colapso emocional. Ele se sentia culpado porque tecnicamente era a irmã dele causando tudo aquilo. Os pais dele se sentiam ainda pior. A mãe do Daniel precisou tomar medicação para ansiedade. O pai teve que ser internado por pressão alta. A Rebecca estava destruindo a família inteira e nem se importava. Nossa advogada entrou com medida protetiva de emergência. Conseguimos uma ordem de restrição contra a Rebecca, proibindo ela de chegar perto da gente, das crianças, da escola, de qualquer lugar que frequentamos. Ela violou a ordem no dia seguinte, aparecendo na frente da casa dos sogros. Foi detida. Finalmente, detida. Passou 2 noites na cadeia antes de conseguir pagar fiança. Quando saiu, estava visivelmente abalada. As fotos da ficha policial dela vazaram e circularam na internet. De repente, a narrativa de mãe injustiçada ficou mais difícil de sustentar quando tinha foto dela sendo fichada por violar ordem de restrição. Os seguidores dela começaram a abandonar o barco. Gente que antes apoiava começou a fazer perguntas. Por que ela violou uma ordem judicial? Por que tentou pegar as crianças à força? Por que não seguiu o processo legal? As rachaduras na história dela estavam ficando impossíveis de ignorar. Mas Rebecca, ao invés de recuar, ficou mais agressiva. Começou a fazer transmissões ao vivo, chorando, dizendo que aprenderam injustamente, que era perseguição. Falava mal da gente pelo nome, fazia ameaças indiretas. Dizia coisas como, vocês vão ver, vai chegar o dia da justiça, vão se arrepender. Nossa advogada usou tudo isso contra ela. O empresário europeu que bancava ela desapareceu completamente. Provavelmente a esposa dele descobriu tudo e deu um ultimato. Rebecca ficou sem dinheiro. Teve que voltar para um hostel barato. O advogado caro abandonou o caso por falta de pagamento. Ela ficou com um defensor público que basicamente falou para ela aceitar a derrota porque não tinha caso nenhum. Foi aí que descobrimos mais problemas. Rebecca estava devendo aluguel no apartamento que morava na Europa. Estava sendo processada lá por dívidas não pagas. Tinha passado cheque sem fundo. Usou cartões de crédito de outras pessoas. Ela estava literalmente vivendo uma vida de mentiras, sustentada por dívidas e golpes. E quando a bolha estourou, entrou em pânico e resolveu usar as crianças como tábua de salvação. A teoria era que se conseguisse a guarda, poderia vender a história para os tabloides, fazer entrevistas pagas, escrever um livro, monetizar tudo. As crianças eram apenas um meio para o fim. Ela não queria ser mãe. Ela queria dinheiro e relevância. Isso ficou dolorosamente óbvio quando nossa advogada conseguiu prints de conversas dela com um agente literário, discutindo um possível livro chamado Roubaram Meus Filhos, antes mesmo de ter entrado com o processo. Tudo era calculado. Tudo era manipulação. E finalmente, as pessoas estavam vendo isso. O juiz marcou uma audiência final. Disse que ia encerrar o caso de uma vez por todas porque estava virando um circo. Rebecca apareceu com o defensor público, visivelmente desleixada, com olheiras, sem a glamorização de sempre. Ela tentou fazer um discurso dramático sobre amor de mãe, mas o juiz cortou ela no meio e começou a ler, ponto por ponto, todas as evidências contra ela. Foram 40 minutos de leitura. Abandono comprovado. Negligência documentada. 3 anos de ausência voluntária. Provas de que a história toda era fabricada para ganhar dinheiro. Violação de ordem judicial, perseguição, tentativa de tirar as crianças da escola sem permissão, difamação pública, fraude na campanha de financiamento coletivo. A lista era interminável. Rebecca começou a chorar, mas não era choro de arrependimento, era choro de raiva. Ela interrompeu o juiz gritando que tudo era mentira, que éramos nós os errados. O juiz mandou ela se sentar e ficar quieta ou ia ser retirada à força. Ela sentou, mas continuou murmurando palavras negativas. Quando chegou a nossa vez, nossa advogada foi cirúrgica. Apresentou os depoimentos mais recentes das crianças, agora com 11, 9 e 7 anos, dizendo claramente que não queriam contato com Rebecca. Apresentou relatórios psicológicos mostrando o trauma causado pelas tentativas dela de contato forçado, mostrou as ameaças online, os vídeos manipulados, tudo. O juiz nem precisou pensar muito. Deu a sentença final. Guarda total e definitiva para nós. Destituição completa do poder familiar da Rebecca. Proibição permanente de contato com as crianças até que elas, por vontade própria quando adultas, decidam diferente. Além disso, determinou que Rebecca pagasse indenização por danos morais e ressarcimento de todas as custas judiciais, valor que ela obviamente não tinha. Rebecca explodiu. Começou a gritar, xingar o juiz, xingar a gente. Teve que ser retirada do tribunal por seguranças. Foi uma cena constrangedora. Ela continuava gritando pelos corredores que ia recorrer, que ia levar isso para instâncias internacionais, que nunca ia desistir. Mas eram só palavras vazias de alguém que tinha perdido completamente. Saímos do tribunal exaustos, mas aliviados. Finalmente tinha acabado de verdade. As crianças eram legalmente nossas para sempre. Rebecca não tinha mais nenhum direito sobre elas. Nenhum.
Comemoramos discretamente em casa, abraçados, chorando de alívio. Os 3 anos de terror tinham finalmente terminado. Mas a saga da Rebecca ainda não tinha chegado no fundo do poço. E eu ia assistir cada segundo da queda. Edit 1. Sobre o livro que ela queria escrever, era real. Ela tinha até outline pronto. Nossa advogada conseguiu tudo através de descoberta de provas. Era revoltante ler. Ela planejava se retratar como heroína e a gente como vilões. Edit 2. A audiência foi aberta ao público por decisão do juiz, já que Rebecca tinha exposto tudo nas redes sociais. Tinha jornalistas presentes. A humilhação dela foi documentada e transmitida. Não tenho pena nenhuma. Edit 3. As crianças não estavam presentes na audiência, graças a Deus. Eles ficaram com os avós e só contamos o resultado depois. O Max deu um sorriso enorme e disse: finalmente acabou. Foi lindo. Edit 4. Sim, ela tem que pagar a indenização, mas provavelmente nunca vai conseguir. Ela está quebrada financeiramente. Mas o importante era a vitória simbólica e a garantia de que ela não ia voltar para as nossas vidas. Edit 5. Muita gente perguntando se a gente vai perdoar ela eventualmente. A resposta é não. Nunca. O que ela fez foi imperdoável. Abandonou 3 crianças pequenas na neve, sumiu por 3 anos, voltou só quando quis dinheiro, traumatizou elas de novo, nos fez passar por tudo isso. Não existe perdão para isso. Atualização 3. Eu não ia atualizar tão cedo. Achei que depois da sentença final seria só tocar a vida em frente. Mas Rebecca continua sendo um trem desgovernado sem freios e eu preciso contar porque é surreal demais. Depois da decisão judicial final, Rebecca passou alguns dias sumida. Sem posts nas redes sociais, sem aparecer em lugar nenhum, nada. A gente achou que finalmente ela tinha entendido que tinha perdido e ia embora. Mas era só o olho do furacão. Uma semana depois da sentença, ela apareceu alterada em frente à casa dos pais do Daniel no meio da madrugada, batendo na porta e gritando. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando chegaram, ela estava sentada no meio-fio chorando, falando coisas sem nexo sobre como a família tinha traído ela, como ninguém a amava, como tinha perdido tudo. Foi levada para a delegacia de novo, dessa vez por perturbação e por violar a ordem de restrição pela segunda vez. Os sogros ficaram arrasados. Ver a filha naquele estado, completamente abatida e destrutiva, foi horrível para eles. A mãe do Daniel chorou a noite inteira. Eles tentaram falar com Rebecca na delegacia, mas ela se recusou a ver eles. Ofendeu a mãe, disse que ela tinha escolhido os netos em vez da própria filha, que nunca ia perdoar. Foi muito pesado. Quando saiu da delegacia, Rebecca estava visivelmente pior. Magra demais, olheiras profundas, roupa amarrotada. Alguém tirou foto dela saindo e postou online. A transformação dela em 3 anos era chocante. De mulher glamurosa viajando pela Europa para isso. Os comentários foram cruéis, mas honestos. Ela tinha se destruído completamente. Foi aí que começaram a sair mais histórias sobre o passado dela. Ex-amigos começaram a dar entrevistas contando como Rebecca sempre foi manipuladora, como já tinha deixado as crianças várias vezes antes por dias, deixando com qualquer um. Uma ex-colega de trabalho contou que Rebecca foi demitida por roubar dinheiro do caixa. Outro conhecido disse que ela aplicou golpes em várias pessoas, pegando dinheiro emprestado e nunca devolvendo. A imagem dela desmoronou completamente. Até os últimos defensores que ainda acreditavam na história dela começaram a recuar. A conta de financiamento coletivo foi suspensa, e ela teve que devolver o dinheiro arrecadado, mas já tinha gastado tudo. Agora estava sendo investigada por fraude. As dívidas dela na Europa viraram processos formais. Ela estava sendo processada em 3 países diferentes. O apartamento onde morava foi despejado, e os pertences dela foram a leilão para pagar dívidas. Ela não tinha mais para onde voltar lá. Estava presa aqui num país que ela tinha fugido, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Rebecca tentou ficar na casa de amigos antigos, mas ninguém quis. Ela tinha queimado todas as pontes. Tentou ficar em abrigos, mas era expulsa por arranjar confusão. Chegou a tentar se aproximar de homens em bares para ter onde dormir. Foi vista algumas vezes completamente embriagada em público, fazendo escândalo. A queda foi tão rápida e tão devastadora que até começou a dar pena em algumas pessoas. Mas não em mim, nem um pouco. Ela tinha feito tudo aquilo com ela mesma. Cada decisão ruim, cada mentira, cada manipulação tinha levado ela até ali. As crianças que ela deixou estavam seguras, amadas, felizes. Ela estava colhendo exatamente o que plantou. O mais irônico? Ela finalmente conseguiu a atenção que tanto queria. Virou notícia. Só que como exemplo do que não fazer. Virou estudo de caso em artigos sobre alienação parental falsa, sobre como pessoas mentem nas redes sociais, sobre manipulação e narcisismo. Seu nome virou sinônimo de má mãe. Exatamente o oposto do que ela queria. Teve um momento que foi quase engraçado se não fosse tão trágico. Rebecca tentou fazer uma live explicando o lado dela mais uma vez, mas estava visivelmente alterada. Falava enrolado, contradisse a própria história várias vezes. Em certo ponto começou a chorar descontroladamente e desligou. A live viralizou, mas como meme. Gente fazia montagens, remixes, piadas. Ela tinha virado literalmente piada na internet.
Tentou processar pessoas por difamação, mas não tinha dinheiro para advogado. O defensor público se recusou a pegar o caso porque não tinha fundamento. Ela tentou representar a si mesma nos processos e foi um desastre. Entrava com petições escritas de forma incoerente, cheia de erros, falando mal dos juízes. Obviamente, todas foram negadas. Em desespero, Rebecca começou a vender a história dela para qualquer site ou blog que pagasse. Mas como já tinha mentido tantas vezes, ninguém acreditava mais. Ela mudava detalhes cada vez que contava. Numa entrevista dizia uma coisa, na outra contradizia. Ficou óbvio que nem ela sabia mais qual era a verdade. O fundo do poço chegou quando descobriram que ela tinha tentado vender fotos antigas das crianças para tabloides sensacionalistas. Nossa advogada entrou imediatamente com ação judicial. Era exploração de imagem de menores. Rebecca foi investigada mais uma vez. Nesse ponto, ela tinha tantos processos em cima que perdeu a conta. Os pais do Daniel tentaram intervir uma última vez. Ofereceram pagar tratamento psicológico e reabilitação para ela, com a condição de que ela aceitasse ajuda e parasse de perturbar a gente. Rebecca recusou. Disse que não precisava de ajuda, que era todo mundo que estava errado. Ofendeu os próprios pais de novo e cortou contato definitivamente. Foi quando percebemos que não tinha salvação. Rebecca tinha tido 1000 chances de fazer a coisa certa. Poderia ter aceitado a perda, buscado ajuda, tentado reconstruir a vida. Em vez disso, escolheu o caminho da autodestruição total. E agora estava sozinha, falida, com a reputação destruída em 2 continentes, sendo processada em múltiplas jurisdições e sem absolutamente nada. As crianças, protegidas de tudo isso pela gente, estavam florescendo. O Max entrou pro time de futebol da escola e estava se destacando. A Sophie tinha feito novos amigos e adorava as aulas de balé. O Liam estava mais falante, mais feliz, brincava normalmente. Eles ainda faziam terapia, mas era mais preventiva agora. O trauma estava sendo curado com amor, paciência e estabilidade. Um dia o Max me perguntou sobre a Rebecca. Ele queria saber o que tinha acontecido com ela. Conversei com o Daniel e decidimos ser honestos, de forma apropriada para a idade dele. Dissemos que ela estava passando por problemas sérios porque fez escolhas ruins, que estava recebendo as consequências das ações dela, mas que ele não precisava se preocupar porque estava seguro conosco. Ele pensou por um momento e disse algo que me quebrou e me encheu de orgulho ao mesmo tempo. Disse que sentia pena dela por ter desperdiçado a chance de ter uma família de verdade, mas que estava feliz porque agora ele tinha uma mãe que realmente o amava. Me abraçou forte e disse que me amava. Chorei, óbvio. Enquanto isso, Rebecca continuava afundando. Perdeu o prazo para recorrer da sentença porque não tinha advogado. Perdeu todos os processos paralelos. As dívidas continuavam crescendo. Ela estava morando na rua em alguns momentos, sendo abrigada por caridade em outros. Fotos dela nesse estado circulavam online. Era difícil acreditar que era a mesma pessoa das fotos glamurosas de 3 anos atrás. A polícia a encontrou algumas vezes em situações preocupantes. Uma vez tentando entrar numa igreja no meio da noite. Outra vez gritando sozinha num parque. Foi oferecido tratamento psiquiátrico involuntário. Mas ela recusou e, como era maior de idade e não representava perigo imediato, não podiam forçar. Alguns tabloides tentaram fazer matérias onde estão agora, sobre ela, mas eram tão deprimentes que até eles desistiram. Não tinha audiência para a história de autodestruição quando era tão óbvio que era auto-infligida. As pessoas tinham perdido completamente o interesse. Nós finalmente conseguimos tocar a vida em paz. Sem mais ameaças, sem mais processos, sem mais drama. As crianças voltaram a dormir tranquilas. Daniel voltou ao normal no trabalho. Eu voltei a respirar sem aquele peso constante no peito. A casa estava feliz de novo. Chegamos a mudar o sobrenome das crianças legalmente para o nosso. Foi uma cerimônia pequena no cartório, mas significou tudo. Eles agora eram oficialmente nossos filhos em todos os sentidos. Fizemos uma festa em casa, só a família próxima, para comemorar. As crianças estavam radiantes. A vida estava finalmente seguindo como deveria ter seguido desde o início. E Rebecca? Ela estava apenas colhendo a tempestade que plantou. Cada mentira, cada manipulação, cada escolha egoísta tinha levado ela para esse fim. E, sinceramente, eu não sentia nada além de indiferença nesse ponto. Ela tinha se tornado irrelevante para nossa história. Edith 1. Muita gente dizendo que a gente devia ajudar ela. Absolutamente não. Ela teve inúmeras chances. Os próprios pais ofereceram ajuda e ela recusou. Ela fez isso com ela mesma. E não é responsabilidade nossa consertar. Edith 2. As crianças não sabem dos detalhes complicados. Eles sabem o básico apropriado para a idade. Quando forem mais velhos e perguntarem mais, a gente responde com honestidade. Mas por enquanto estão protegidos do pior. Edith 3. Sim, ela está sendo investigada por várias coisas. Fraude, exploração de imagem, entre outras. Não sei qual vai ser o resultado, mas ela definitivamente vai enfrentar consequências legais por muito tempo. Edith 4. Sobre ela estar possivelmente com problemas emocionais, é muito provável, mas ela recusa tratamento. E depois de tudo que ela fez, especialmente com as crianças, nossa prioridade é proteger nossa família, não salvar ela. Atualização 4.
Gente, eu nunca imaginei que voltaria aqui com mais atualizações, mas algo aconteceu que mudou completamente a situação de novo. E vocês não vão acreditar. Sério. É tão absurdo que se alguém tivesse me contado essa história, eu ia achar fanfic. 2 semanas atrás, recebemos uma ligação da Polícia Federal. Não da Polícia Comum, da Federal. Meu coração afundou porque pensei que fosse algo relacionado às crianças, mas não era. Era sobre Rebecca. Aparentemente, ela estava sendo investigada por algo muito maior do que a gente imaginava. Lembram que eu contei sobre o empresário europeu que estava financiando ela? Pois então, descobriram que ele não era só um cara rico bancando uma amante. Ele estava envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro, e Rebecca, sem saber, ou talvez sabendo sim, estava sendo usada como laranja. O dinheiro que ela recebeu dele não era limpo. A investigação começou na Europa e chegou até aqui. Descobriram transferências bancárias suspeitas, empresas de fachada, toda uma rede. E Rebecca estava no meio. Ela estava sendo investigada por formação de grupo criminoso e lavagem de dinheiro internacional. As autoridades europeias queriam ela de volta para responder por crimes lá. Mas fica melhor. Ou pior, dependendo do ponto de vista. Enquanto investigavam Rebecca, descobriram algo que ninguém esperava. Ela não estava sozinha nas atividades questionáveis dela aqui. Ela tinha se associado com gente muito errada enquanto estava desesperada e sem dinheiro. Aparentemente, nos últimos meses, Rebecca tinha começado a trabalhar com um grupo que aplicava golpes em pessoas vulneráveis. Eles se passavam por instituições de caridade, arrecadavam dinheiro para causas falsas e embolsavam tudo. Rebecca estava usando a própria história dela para ganhar simpatia e enganar pessoas. Era horrível. As autoridades tinham evidências de pelo menos 15 vítimas que perderam quantias significativas. Idosos, principalmente. Gente que doou dinheiro achando que estava ajudando uma mãe a recuperar os filhos, quando na verdade estava financiando golpistas. Rebecca tinha afundado tão baixo que estava literalmente tirando dinheiro de pessoas inocentes. Quando a Polícia Federal nos contou isso, eu fiquei em choque. Não que eu tivesse expectativas altas da Rebecca a essa altura, mas isso era outro nível. Ela tinha passado de negligente para criminosa de verdade. Perguntaram se a gente queria fazer algum depoimento adicional sobre o caráter dela, e nossa advogada sugeriu que sim. No depoimento, contamos tudo. Desde o abandono inicial até as recentes tentativas de explorar as crianças. Mostramos como ela tinha um padrão de comportamento manipulador e predatório. Como ela nunca assumiu responsabilidade por nada. Como ela sempre culpou todo mundo menos ela mesma. Tudo foi documentado e adicionado ao caso contra ela. 3 dias depois do nosso depoimento, Rebecca foi presa. Dessa vez não foi por violar ordem de restrição ou perturbação. Foi por fraude qualificada, estelionato, formação de grupo criminoso e lavagem de dinheiro. Crimes sérios com penas sérias. Ela foi levada algemada e saiu em todos os noticiários locais. As imagens dela sendo presa viralizaram nacionalmente. Todo mundo que tinha acompanhado a história desde o começo viu. Rebecca estava irreconhecível. Cabelo desgrenhado, rosto inchado, olhar vazio. Gritava que era inocente, que estava sendo perseguida, que tudo era armação. Mas ninguém acreditava mais. Ela tinha gasto todo o crédito que tinha. A fiança foi negada porque ela era considerada risco de fuga, já que tinha histórico de viajar para fora do país e não tinha residência fixa. Ela ia ficar presa até o julgamento. E o julgamento poderia demorar meses. Foi quando percebi que Rebecca ia finalmente enfrentar consequências reais de verdade. Os golpistas que ela estava trabalhando junto começaram a entregar uns aos outros para tentar reduzir penas. Teve um que disse que Rebecca era a cabeça da operação, que ela tinha sido a mentora deles em manipulação porque era especialista nisso. Outros disseram que ela era só uma peça, mas todos concordavam que ela estava totalmente envolvida e consciente do que faziam. As vítimas começaram a aparecer, senhoras idosas que tinham doado as economias da vida, um senhor que vendeu o carro para ajudar, uma família que adiou o tratamento médico do filho para doar, histórias absolutamente de partir o coração. E Rebecca tinha olhado na cara dessas pessoas, contado mentiras elaboradas e tirado o dinheiro delas sem piscar. Durante a investigação, descobriram também que Rebecca tinha usado identidades falsas em algumas transações. Tinha documentos falsos. Tinha contas bancárias em nomes que não eram dela. O buraco era muito mais fundo do que qualquer um imaginava. Ela não tinha só caído em desgraça. Ela tinha mergulhado de cabeça no crime organizado. A promotoria montou um caso massivo contra ela. Eram centenas de páginas de evidências. Conversas gravadas, transações bancárias, depoimentos de vítimas, tudo. Não tinha defesa possível. O advogado dela, que era público porque ela não tinha dinheiro, basicamente disse que a única chance era declarar culpa e tentar negociar uma pena menor. Rebecca se recusou. Ela ainda achava que podia manipular o sistema. Ainda achava que podia convencer um júri de que era vítima. Mas o próprio advogado dela falou publicamente que nunca tinha visto um caso tão claramente perdido. Era quase constrangedor de assistir. Enquanto isso, nossa vida continuava. As crianças nem sabiam desses desenvolvimentos todos. Para eles, aquele capítulo estava fechado. Eles estavam focados na escola, nos amigos, nas atividades. O Max tinha ganhado um troféu no time de futebol. A Sophie estava se preparando para a primeira apresentação de balé. O Liam tinha aprendido a andar de bicicleta. Eram crianças normais vivendo vidas normais e felizes. Teve um momento surreal quando um repórter nos procurou pedindo entrevista.
Queria nossa perspectiva sobre toda a saga da Rebecca. Daniel e eu discutimos muito se devíamos ou não. Nossa advogada disse que não tinha problema legal, mas que era uma decisão pessoal. No fim, decidimos que não. Não queríamos mais exposição, só queríamos paz. Mas autorizamos que nossa advogada fizesse uma declaração oficial em nosso nome. Foi curta e direta. As crianças estão seguras, amadas e florescendo. Enquanto sua mãe biológica enfrenta as consequências das próprias ações, elas continuam construindo uma vida cheia de amor, estabilidade e possibilidades. Não temos mais comentários e pedimos privacidade para nossa família. A declaração foi publicada em vários lugares, e o contraste era gritante. Enquanto Rebecca estava presa enfrentando múltiplas acusações criminais, as crianças que ela deixou estavam prosperando. A justiça poética era tão perfeita que parecia roteiro. Teve uma reviravolta final que foi quase cômica. Lembram do empresário europeu que financiava Rebecca? Ele também foi preso. E quando foi preso, começou a falar. Confirmou que Rebecca sabia sim que o dinheiro era ilegal. Que ela tinha até ajudado a montar algumas das transferências. Que era cúmplice total. Ele entregou tudo sobre ela para tentar salvar a própria pele. Isso selou o destino dela. Agora tinha testemunho direto de envolvimento consciente em lavagem de dinheiro internacional. A pena potencial dela subiu de alguns anos para possivelmente décadas. Ela ia passar muito tempo presa. E mesmo quando saísse, ia ser deportada para a Europa para enfrentar acusações lá também. Os pais do Daniel estavam arrasados, mas também aliviados de uma forma estranha. Arrasados porque a filha tinha se tornado uma criminosa de verdade. Aliviados porque finalmente ela ia parar de causar dano e ia ser forçada a enfrentar consequências. Era um sentimento complicado, e eles estavam em terapia processando tudo isso. Para mim, foi a conclusão perfeita de uma forma sombria. Rebecca tinha começado essa história deixando 3 crianças inocentes porque queria ser livre. Ironicamente, terminou presa, literal e metaforicamente. Perdeu absolutamente tudo. Os filhos, a família, a liberdade, a reputação, o futuro. Enquanto as crianças que ela deixou tinham ganho tudo. Amor, família, segurança, futuro. O julgamento estava marcado para dali 3 meses. Prometia ser longo e difícil. A promotoria ia usar nossa história como evidência do padrão de comportamento dela. Íamos ter que testemunhar, provavelmente. Mas pelo menos ia ser a última vez que teríamos que lidar com Rebecca. Depois disso, ela ia sumir da nossa vida para sempre. Edit 1. Sobre ela estar com problemas emocionais versus criminosa, nesse ponto não importa mais. Ela cometeu crimes sérios que prejudicaram pessoas inocentes. Precisa responder por isso, independentemente das razões psicológicas. Edit 2. Não, a gente não vai visitar ela na prisão. Não vamos levar as crianças. Não vamos ter nenhum tipo de contato. Esse capítulo está encerrado para nossa família. Edit 3. Muita gente perguntando se eu sinto alguma coisa por ela. Honestamente, nada. Nem raiva mais. Só indiferença total. Ela é irrelevante para minha vida agora. Edit 4. As vítimas dos golpes dela estão recebendo apoio. Tem um fundo de compensação sendo organizado. É o mínimo que merecem depois de serem enganadas tão cruelmente. Atualização final. Essa vai ser minha última atualização sobre toda essa saga absurda. O julgamento da Rebecca acabou na semana passada e, finalmente, tudo se resolveu de vez. Mas antes de contar o desfecho, preciso voltar um pouco e contar algumas coisas que aconteceram nos últimos meses que foram absolutamente insanas. Depois que Rebecca foi presa, a vida dela virou uma espiral descendente em câmera lenta que era difícil até de acompanhar. Na prisão, ela tentou de tudo para conseguir atenção. Deu entrevistas para jornalistas através de ligações, sempre insistindo que era inocente, sempre culpando outras pessoas, sempre se fazendo de vítima. Mas ninguém comprava mais. Uma dessas entrevistas vazou na íntegra e foi constrangedora de assistir. Rebecca contradizia a própria história a cada 5 minutos. Dizia que não sabia que o dinheiro era irregular, mas depois soltava detalhes que deixavam óbvio que sabia. Dizia que foi manipulada pelo empresário europeu, mas depois admitia que tomou decisões conscientemente. Era um tiro no próprio pé atrás do outro. O advogado dela pediu avaliação psiquiátrica, tentando montar uma defesa de insanidade. Mas os psiquiatras que avaliaram ela concluíram que, embora Rebecca tivesse traços de personalidade narcisista e tendências manipuladoras, ela era plenamente capaz de entender a diferença entre certo e errado e de controlar suas ações, ou seja, era responsável judicialmente por tudo. Enquanto isso, nossa vida estava paradoxalmente maravilhosa. As crianças estavam prosperando de formas que a gente nunca imaginou. O Max, agora com 12 anos, tinha se tornado um adolescente incrível. Responsável, gentil, protetor com os irmãos. Ele me disse uma vez que queria ser advogado quando crescer para ajudar outras crianças em situações parecidas com a dele. Meu coração não coube no peito. A Sophie tinha se tornado uma bailarina talentosa e também estava se destacando na escola. Ela tinha desenvolvido uma personalidade doce mais forte. Fazia amigos facilmente e era tipo a mãezinha do grupo, sempre cuidando de todo mundo. O Liam, o mais novo, tinha se tornado uma criança alegre e engraçada, sempre fazendo piada, sempre sorrindo. Era impossível ficar triste perto dele. Oficialmente, adotamos os 3.
A cerimônia foi linda. Pequena. Só a família próxima. Mas foi um dos melhores dias da minha vida. Quando o juiz declarou a adoção finalizada e entregou os novos certidões de nascimento com nosso sobrenome, eu não consegui segurar as lágrimas. As crianças também choraram, mas de felicidade. Daniel fez um discurso lindo sobre família não ser sobre sangue, mas sobre amor e escolha. Não tinha um olho seco ali. Fizemos questão de conversar abertamente com as crianças sobre a história deles. Nunca escondemos nada, mas sempre adaptamos a verdade para a idade deles. Eles sabiam que a mãe biológica tinha problemas sérios, que tinha feito escolhas ruins, mas que não era culpa deles. Que eles eram amados incondicionalmente e sempre seriam. A terapeuta deles nos parabenizou pela forma como lidamos com tudo. O julgamento da Rebeca começou em setembro. Foi dividido em várias sessões ao longo de 3 semanas. A promotoria apresentou um caso devastador. Dezenas de testemunhas. Centenas de evidências. A cada dia que passava, ficava mais claro que não tinha defesa possível. Rebeca estava acabada. Daniel e eu fomos chamados para testemunhar na segunda semana. Foi surreal estar no mesmo ambiente que ela depois de tudo. Ela estava visivelmente diferente. Mais velha, mais cansada, mais derrotada. Quando me viu, tentou fazer contato visual, mas eu desviei. Ela não merecia nem isso. Meu testemunho foi sobre o abandono das crianças, sobre como encontramos elas, sobre o bilhete, sobre tudo. Mostrei fotos daquela noite. A promotora fez questão de mostrar o contraste entre as fotos das crianças traumatizadas e as fotos de Rebeca festejando na Europa nas semanas seguintes. O júri ficou visivelmente chocado. A defesa tentou me desacreditar, sugerindo que eu tinha inventado tudo porque queria ficar com as crianças. Mas nossa advogada tinha preparado a gente muito bem. Respondi com calma. Apresentei as provas todas, os boletins, os laudos médicos, os depoimentos de terceiros. Não tinha como negar. Quando saí do banco das testemunhas, vi alguns jurados olhando para Rebeca com desagrado. O testemunho do Daniel foi igualmente impactante. Ele falou sobre como Rebeca sempre foi irresponsável, sobre como a família tentou ajudar várias vezes, sobre como ela rejeitou toda a ajuda. Falou sobre o trauma das crianças, sobre os anos de terapia. Foi emocionante e poderoso. Mas a parte mais devastadora foi quando trouxeram as vítimas dos golpes dela. Uma senhora de 70 e poucos anos subiu no banco das testemunhas chorando. Ela tinha doado toda a aposentadoria do mês porque Rebeca tinha contado uma história comovente sobre precisar de dinheiro para advogados para recuperar os filhos levados. A senhora passou dificuldades aquele mês. Teve que pedir ajuda para os vizinhos. E Rebeca tinha usado o dinheiro para comprar bebida e substâncias. Teve outro caso de um casal que vendeu a aliança de casamento para doar. Aliança que pertencia à família há gerações. Tinham doado porque Rebeca chorou dizendo que era a última chance de ver os filhos. Mentira. Tudo mentira. O casal estava destroçado, não pelo dinheiro, mas pela traição da confiança deles. Um por um, 12 vítimas testemunharam. E a cada testemunho, Rebeca ia afundando mais na cadeira. Ela tentava parecer arrependida, mas era óbvio que era só performance. Alguns jurados estavam visivelmente emocionados. Um até limpou lágrimas discretamente. A defesa não tinha argumentos. Tentaram dizer que Rebeca estava desesperada, que tinha problemas emocionais não tratados, que merecia compaixão. Mas a promotoria rebateu mostrando que ela tinha tido inúmeras oportunidades de ajuda, e recusou todas. Que ela tinha feito escolhas conscientes e deliberadas de prejudicar pessoas inocentes repetidamente. O momento mais tenso foi quando a promotora perguntou se Rebeca tinha alguma coisa a dizer. Ela se levantou e fez um discurso longo e choroso sobre como a vida tinha sido injusta com ela, como nunca teve chances, como todos a abandonaram. Não mencionou as crianças uma vez. Não mencionou as vítimas dos golpes. Tudo era sobre ela. Sempre foi. O júri deliberou por apenas 4 horas. Voltaram com veredito. Culpada em todas as acusações. Fraude qualificada, estelionato, formação de grupo ilegal, lavagem de dinheiro. Todas. Rebeca desabou quando ouviram o veredito. Começou a gritar que era injusto, que ela era a verdadeira vítima, que todos tinham conspirado contra ela. Os seguranças tiveram que contê-la. A sentença veio uma semana depois. 23 anos de prisão. 23. Ela tinha 37 anos, ia sair com 60. Toda a vida dela basicamente acabada. E depois de cumprir a pena aqui, seria extraditada para a Europa para responder por crimes lá também. Provavelmente nunca mais seria livre de verdade. Quando o juiz leu a sentença, explicou o raciocínio. Disse que os crimes dela eram particularmente graves, porque exploravam a vulnerabilidade de pessoas boas tentando ajudar. Que ela não mostrava nenhum remorso genuíno. Que o abandono das próprias crianças demonstrava falta total de empatia e humanidade. Que ela representava perigo para a sociedade. Rebeca teve mais um colapso. Foi arrastada para fora do tribunal gritando. Foi manchete em todos os jornais locais. A queda dela estava completa. De mulher festejando pela Europa para condenada passando décadas na prisão. A transformação tinha levado apenas 4 anos. Saímos do tribunal em silêncio. Não era felicidade exatamente que sentíamos. Era mais tipo, fechamento. Finalmente tinha acabado de verdade. Rebeca nunca mais ia poder nos ameaçar. Nunca mais ia aparecer na vida das crianças. Nunca mais ia causar dano. Estava fora da nossa vida permanentemente. Os pais do Daniel estavam presentes na sentença.
Vi quando a mãe dele soltou um suspiro longo quando a sentença foi lida. Ela me contou depois que era alívio. Alívio de saber que a filha finalmente ia ser forçada a parar. Que não ia mais se machucar nem machucar outros. Era uma paz sombria, mas era paz. Na semana seguinte, fizemos uma reunião familiar para explicar tudo para as crianças de forma apropriada. Eles sabiam que tinha tido julgamento, mas não os detalhes. Contamos que a mãe biológica tinha feito coisas muito erradas, prejudicado muitas pessoas, e agora ia ficar muito tempo na prisão pagando pelas escolhas dela. O Max processou tudo calmamente e disse que esperava que ela usasse esse tempo para pensar no que fez. A Sophie perguntou se um dia a mãe ia pedir desculpas. Tive que ser honesta e disse que não sabia, mas que independente disso, não mudava nada para eles. O Liam, o mais novo, só queria saber se ela podia voltar e tirar eles da gente. Garantimos que nunca, jamais isso ia acontecer. Eles pareceram satisfeitos com as respostas. Depois da conversa, voltaram a brincar normalmente. E foi aí que percebi. Rebecca já era irrelevante para eles. Não era a mãe deles de forma significativa. Éramos nós. A terapeuta confirmou depois que as crianças tinham processado e superado o trauma dela. Ela era apenas uma figura distante do passado agora. Algumas semanas depois da sentença, recebemos uma carta da prisão. Era da Rebecca. Meu primeiro instinto foi rasgar sem ler, mas Daniel achou que devíamos pelo menos ver o que era. Abrimos juntos. A carta era triste. 5 páginas de autocomiseração. Ela dizia que percebia agora que tinha feito escolhas ruins, mas que tudo tinha acontecido porque ela nunca recebeu amor de verdade. Culpava os pais, culpava a sociedade, culpava a sorte. No final, tinha um parágrafo sobre as crianças, dizendo que esperava que um dia eles entendessem que ela sempre amou eles à sua maneira. Não tinha um pedido de desculpas real. Não tinha reconhecimento genuíno do dano causado. Era só mais manipulação, tentando fazer a gente sentir pena. Rasguei a carta e joguei fora. Bloqueamos o número da prisão para ela não poder ligar. Se ela mandasse mais cartas, seriam devolvidas sem abrir. Não queríamos nem precisávamos daquilo na nossa vida. A vida seguiu lindamente depois disso. Sem o peso constante da ameaça da Rebecca, tudo ficou mais leve. As crianças continuaram florescendo. Tiramos férias em família, fomos pra Disney, fizemos viagens de carro, criamos milhões de memórias felizes. A casa estava sempre cheia de risada. O Max entrou na adolescência e continuou sendo incrível. Ele tinha namoradinha, amigos, era popular na escola, mas não deixava subir a cabeça. Mantinha notas excelentes e ainda ajudava a cuidar dos irmãos. Era tipo o filho dos sonhos que qualquer pai desejaria. A Sophie se tornou mais confiante. A dança tinha feito maravilhas pela autoestima dela. Ela se apresentava em recitais, ganhava prêmios, tinha um talento genuíno. Mas o melhor era ver como ela era feliz fazendo aquilo. Os olhos dela brilhavam quando dançava. O Liam virou a criança mais sociável do mundo. Fazia amigos em todo lugar que ia. Era engraçado, carismático, adorável. Professoras viviam comentando como ele iluminava a sala de aula. Era impossível não amar aquela criança. Todos os 3 chamavam a gente de mãe e pai naturalmente agora. Não tinha mais hesitação. Não tinha mais aquele peso de estarem traindo a mãe biológica. Éramos simplesmente os pais deles. Ponto final. E eles eram nossos filhos. Ponto final. 1 ano depois da sentença, fomos chamados para um programa de notícias local para falar sobre adoção e acolhimento familiar. Dessa vez aceitamos, mas com condições. As crianças não apareceriam, não revelaríamos nomes completos e poderíamos revisar a edição antes de ir ao ar. Eles concordaram. A entrevista foi emocionante. Falamos sobre como o amor constrói família, não biologia. Sobre como crianças traumatizadas podem se recuperar com paciência e dedicação. Sobre como o sistema precisa proteger melhor as crianças. Evitamos falar muito sobre Rebecca especificamente, focamos mais na mensagem positiva. O programa teve ótima repercussão. Recebemos mensagens de outras famílias adotivas, de assistentes sociais, de gente que tinha vivido situações parecidas. Foi gratificante saber que nossa história, apesar de todo o caos e dor, podia inspirar algo bom. Teve até um momento engraçado alguns meses depois. Estávamos no supermercado quando uma senhora reconheceu a gente da entrevista. Ela veio falar conosco com lágrimas nos olhos, dizendo que tinha adotado uma criança depois de assistir o programa. Que a gente tinha dado coragem pra ela. Foi surreal e lindo. A Rebecca. Ela sumiu da consciência pública. Ninguém falava mais sobre ela. Nenhuma notícia, nenhuma menção. Ela tinha se tornado completamente irrelevante, um exemplo antigo de alerta. Mas nada além disso. Era como se nunca tivesse existido. Soubemos por um conhecido que trabalhava no sistema prisional que ela estava tendo dificuldades lá dentro. Não se adaptava, arrumava confusão com outras pessoas, passava muito tempo em isolamento, aparentemente tentou formar um grupinho e acabou pior. Não senti pena nem um segundo. Os sogros eventualmente fizeram as pazes com a situação. Eles aceitaram que a Rebecca que conheceram não existia mais, se é que algum dia existiu. Focaram energia nos netos, nos mimos, no amor. Viraram os avós mais presentes e carinhosos que alguém poderia pedir. Daniel e eu renovamos os votos de casamento no nosso 15º aniversário. Foi uma cerimônia linda no quintal de casa, pequena, só família e amigos próximos. As crianças participaram como pajens. Sophie jogou pétalas, Liam levou as alianças, Max fez uma leitura linda sobre família. Choramos todos. Naquele dia, olhando para os nossos 3 filhos sorridentes,
Pro Daniel ao meu lado, pra família reunida, percebi algo. A Rebeca tinha tentado destruir a gente. Tinha jogado as crianças fora como se fossem sem valor. Tinha causado anos de dor e trauma. Mas no final, tudo que ela conseguiu foi nos dar o maior presente da nossa vida. Se ela não tivesse deixado as crianças naquela noite de nevasca, a gente nunca seria família. Eu nunca seria mãe. Daniel nunca seria pai. Max, Sophie e Liam nunca teriam a família que merecem. De forma bizarra e não intencional, a pior coisa que Rebeca fez resultou na melhor coisa que aconteceu pra todo mundo envolvido, exceto pra ela mesma. É justiça da forma mais pura. Ela deixou 3 diamantes tentando encontrar liberdade, e encontrou apenas prisões, literal e metafórica. Enquanto nós pegamos aqueles diamantes, polimos com amor e cuidado, e construímos algo lindo. Ela perdeu absolutamente tudo. Nós ganhamos absolutamente tudo. Hoje, 4 anos depois daquela noite de nevasca, quando olho pros meus filhos, não vejo mais trauma. Vejo crianças felizes, saudáveis, amadas e seguras. Vejo futuro brilhante. Vejo família de verdade. E Rebeca? Ela é apenas uma nota de rodapé na história deles. Uma lembrança distante de um tempo ruim que passou. Ela tentou destruir. Acabou construindo. Tentou vencer. Acabou perdendo tudo. E a melhor parte? A gente nem precisou fazer nada. Ela destruiu a própria vida com as próprias mãos. Uma escolha ruim de cada vez. Só assistimos enquanto a justiça, tanto legal quanto kármica, seguia seu curso. Então sim, minha cunhada negligente deixou 3 crianças na minha porta e fugiu do país. E sim, ela tentou processar a gente alegando sequestro. Mas no final, eu joguei o Uno reverso nela apenas vivendo bem, amando as crianças e deixando a verdade falar por si mesma. E vi a vida dela desmoronar completamente enquanto a nossa florescia. Se isso não é justiça poética perfeita, não sei o que é. Edit 1. Essa é minha última atualização. Obrigada a todos que acompanharam, apoiaram, mandaram mensagens lindas. Vocês foram incríveis durante toda essa jornada maluca. Agora é hora de fechar esse capítulo de vez e focar apenas na nossa família linda. Edit 2. Sobre se eu perdoo a Rebeca. Não, nunca vou. E tá tudo bem. Perdão não é obrigatório, especialmente quando a pessoa nunca se arrependeu de verdade. Eu escolho indiferença. Ela não merece nem espaço mental na minha cabeça. Edit 3. As crianças estão cientes que podem procurar Rebeca quando forem adultos se quiserem. É escolha deles. Mas vou ser honesta, duvido muito que queiram. Ela não é mãe deles em nenhum sentido que importa. Edit 4. Muita gente perguntando se vou escrever um livro. Talvez eventualmente, mas anonimamente. A história pode ajudar outras famílias em situações parecidas, mas prioridade agora é privacidade e paz. Edit 5. Para quem está passando por algo parecido. Documentem tudo. Cada mensagem, cada interação, tudo. Busquem ajuda legal imediatamente. Priorizem o bem-estar das crianças acima de tudo. E lembrem que amor constrói família, não sangue. Força pra vocês. Vale a pena. Edit final. Acabei de colocar as crianças pra dormir. Max está lendo um livro de mistério. Sophie estava dançando no quarto até agora há pouco. Liam dormiu abraçado no urso de pelúcia. Eles estão seguros, estão felizes, estão em casa. E isso é tudo que sempre importou. Obrigada por tudo, pessoal. Fiquem bem. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.